Entrevistas tem o apoio cultural da CNM, Confederação Nacional dos Metalúrgicos. Olá! Começa agora aqui no Tucarena o Entrevistas. O programa de hoje nós vamos discutir a privatização dos bancos públicos e a luta dos bancários frente ao desmonte da legislação trabalhista. Para isso, nós vamos conversar com a Ivone Silva, que é presidenta do Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e região. Nossa presidenta, Ivone Silva, com muito orgulho! Ivone Maria da Silva assumiu a presidência do maior sindicato de bancários do Brasil em abril de 2017. Ivone começou como diretora do sindicato em 1997. 20 anos depois, foi eleita presidenta com quase 80% dos votos válidos. Na última década, os bancários conseguiram expressivas vitórias na melhoria das condições de trabalho e no reajuste do salário. Em 13 anos, os pisos salariais tiveram mais de 41% de aumento real. Hoje, talvez a maior preocupação da categoria seja o desemprego. O setor bancário é o mais lucrativo do país. Somente no primeiro semestre deste ano, os 4 maiores bancos tiveram lucro líquido superior a 31 bilhões de reais, alta de 22,6%. Apesar disso, fecharam mais de 14 mil postos de trabalho. Privatização de bancos públicos, desmonte da legislação trabalhista e a substituição do homem pelas novas tecnologias estão entre os desafios de sindicalistas, como Ivone, a primeira mulher negra a presidir o tradicional Sindicato dos Bancários de São Paulo. Seja bem-vinda, Ivone. Obrigada, Carol. Obrigada a você por aceitar nosso convite. Eu gostaria de agradecer aqui os nossos convidados, a Ana Flávia Marques, que é jornalista da Frente Brasil Popular, a Baby Amorim, que é coordenadora de projetos do bloco Iluobademin, o Moisés Marques, diretor acadêmico da Faculdade 28 de Agosto, e o Luiz Augusto de Paula Souza, professor da PUC de São Paulo e apresentador do programa Melhor e Mais Justo, aqui da Rede TVT. Vamos começar falando da sua trajetória, porque, como a gente viu aí no VT, o Sindicato dos Bancários que você preside hoje é o maior do Brasil da categoria, não é isso? Sim, é o maior do Brasil. Nós temos em torno de 520 mil bancários no Brasil todo, que nós negociamos, porque a nossa convenção coletiva ela é nacional, e o Sindicato dos Bancários tem em torno de 142 mil trabalhadores e trabalhadoras aqui na nossa base. E como que você foi parar nesse lugar, né? Que não é qualquer lugar para uma mulher negra presidir um sindicato tão importante? Bom, primeiro a minha trajetória foi entrar no banco, né? Em 1989 entrei no antigo Unibanco, que hoje foi incorporado pelo Itaú, que hoje é Itaú Unibanco. E depois eu entrei na diretoria do sindicato em 1997 e a partir dali eu fui sendo diretora de base da região central. Depois eu fui para a executiva do sindicato, cuidar de uma secretaria que era de relações sindicais e sociais do sindicato. E depois eu assumi a Secretaria de Finanças do sindicato em 2005. Então, eu fui tesoureira do sindicato, né, secretária de Finanças, de 2005 a 2011. E depois de lá, eu fui ser secretária-geral da nossa confederação, né, que é a nossa CONTRAF, que é a Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro, que faz a negociação nacional. E depois, em 2014, eu retornei para o sindicato como secretária-geral e em 2017 assumindo a presidência do sindicato. Então foram várias trajetórias, vários cargos. Não foi pouca coisa. Mas você imaginou que um dia você fosse dirigir um sindicato, assim, uma posição tão importante? Olha, sempre foi possível, né? Sempre, principalmente quando você está nos cargos, principais cargos de poder do sindicato. A Secretaria de Finanças é um cargo de poder do sindicato, né? Então, é um empoderamento, né? Quando você está numa Secretaria de Finanças do sindicato. Então, era sempre possível, sim, eu assumir a presidência do sindicato. Então, desde o início, para você era uma coisa que você não sentiu que existiam barreiras para você ocupar essa posição? Olha, barreira sempre existe, né? Porque
você é mulher, não é questão nem ser negra, mas também é ser negra, mas a questão principalmente ser mulher, né? Que o movimento sindical não é um ambiente, vamos dizer assim, totalmente feminino. Mas o Sindicato dos Bancários São Paulo, da região, ele tem uma trajetória de mulheres em cargos de poder, né? Então, antes de ter... Eu não sou a primeira mulher a presidir o sindicato, eu sou a segunda. Olha só. Primeira mulher que presidiu foi a Juvândia Moreira, que agora ela está na nossa confederação, ela assumiu o sindicato, né? Então, já tivemos uma mulher presidindo o sindicato. Mas antes disso, as mulheres eram secretárias de finanças, eram secretárias gerais, né? Então, elas sempre estavam no cargo de poder. Mas né? é uma categoria que tem mais mulheres ou não? Olha, nós temos quase metade da categoria são mulheres hoje, né? Então, sempre está ali. Às vezes é 51%, 52%, às vezes baixa um pouco para 48%, 47%, mas sempre muito ali. Quase metade sempre da categoria são de mulheres hoje, né? E aí, no nosso sindicato, a gente sempre faz essa questão de empoderamento das mulheres, né? Então, como é que nós vamos empoderar as mulheres nos sindicatos, não só no sindicato, mas na vida mesmo, né? Em todos os lugares, né? Isso é um reflexo da sua vida pessoal ou ao contrário? Assim, é uma coisa que você trouxe já da sua história de vida, na sua família, a construção como uma pessoa que tinha uma Eu acho que tem as duas coisas, né? Primeiro, eu acho que a forma como criação, né? Então, minha mãe, minha mãe e o meu pai, né? Apesar de não ter essa consciência hoje que você briga tanto essa coisa de questões de gênero e tudo mais, por exemplo, lá em casa, nós somos 3 mulheres. Nós sempre brincamos de boneca e carrinho. E soltamos pipa e jogávamos bolinha de gude e brincavam com os moleques, né? Porque eu fui criada na periferia de Carapicuíba. Então, isso é muito comum, né? As mulheres brincam com os meninos também, tem as brincadeiras femininas e masculinas, né? Então não fica só. Então eu tinha boneca, tinha casinha, mas eu tinha carrinho, né? Isso é super e jogava importante. E fazia pipa, né? Então importante. é uma coisa assim. Então, e a forma de ser criada, né? Então a minha mãe sempre falava assim, olha, você tem que ser uma mulher independente, você não pode ir para as 3, né? Você não pode ir lá e achar vai casar, então, não, você tem que ser independente, né? Porque ela nunca tinha tido uma profissão, ela sempre foi dona de casa. Então, ela achava assim, não, vocês têm que ter o dinheiro de vocês têm que ser independente. Então, isso eu fui levar para a vida. Mas o sindicato ensina muito isso, né? Porque o sindicato é fundamental, né? Nós começamos a ter essas discussões. Então, lá nós temos coletivos de gênero, né? Então, não é coletivo de mulheres. Então, no nosso coletivo tinha homens e mulheres discutindo as questões das mulheres, né? Coletivos de raça, coletivos de LGBT. Então, isso você vai aprendendo. Porque nunca você sabe tudo, né? Então, no movimento sindical, com certeza, eu cresci muito sabendo todos esses temas, né? Legal. Há um discurso pelos donos dos bancos de que a máquina vai substituir o trabalhador bancário. Como que o sindicato tem enfrentado isso? Bom, uma ótima pergunta. Tem uma questão dessa, né? De que as máquinas vão substituir. Na minha opinião, o humano ele é insubstituível. Tem alguns trabalhos que podem ser feitos. Então, hoje, o que você percebe? Você vai eliminando alguns cargos que podem ser feitos pelas máquinas. Então, nos bancários, isso é o caixa, né? Então, uma eliminação dos cargos mais abaixo. Então, você tem muito os caixas, os escriturários, né? E você vai formando essa tecnologia. Agora, nós temos uma outra questão. Não é toda a população hoje que tem acesso ao sistema bancário. Então, nós estamos dizendo que a tecnologia avançou para uma parte muito pequena da população, que são os clientes que utilizam isso, né? E também você imaginar o seguinte, como que é a internet no Amazonas? Né? Você vai conseguir fazer todo o seu trabalho bancário no Amazonas, que muitas cidades do Amazonas nem internet chega até lá, não tem uma banda larga, não tem... Mesmo em São Paulo, né? Em muitos lugares você vai que a sua banda 3G ou 4G nem pega. Não pega. Então, como é que você vai colocar substituir isso? Sendo que não é todo mundo que tem acesso. Nós temos algumas barreiras dentro daqui, mas tem muita gente ainda que não tem conta bancária. Eles são impedidos de fazer conta bancária. Agora, quem tem conta bancária é uma classe, vamos dizer assim, que tem um poder aquisitivo um pouco maior e que hoje tem utilizado muito mais a tecnologia. Mas isso tem eliminado, sim, nossos postos de trabalho, a tecnologia. A principal causa, tem um estudo sobre isso? Sim. Ela é uma das causas, né? Porque a principal causa hoje de demissões no país é a economia, né? É a recessão em que nós estamos, apesar deles dizerem o tempo todo que a economia está
já superamos a pior crise? Não, nós vimos o recesso, né? E a categoria bancária não está fora de todo esse contexto econômico que tem no país hoje. Olá, Ivone. Aproveitando que você falou que a categoria tem em torno de 52% de mulheres aí, já é uma categoria muito escolarizada e elas são mais escolarizadas do que os homens. Só que elas não estão nos cargos de liderança e de chefia. Qual o tamanho do desafio para a gente tentar convencer os bancos a fazer isso? Uau. É uma boa pergunta. Porque assim, né? O sistema bancário, né, como eu digo assim, as pessoas elas estão nessa sociedade, né? Então, o gerente que está lá, ou mesmo o diretor que dá promoção, ele convive nessa sociedade. Então, o pensamento dele, muitas vezes no local de trabalho, é machista. Então, ele olha a mulher, olha lá, tem uma mulher com um homem que eles estão disputando o cargo. A mulher pode até ter mais estudo do que o homem, mas o que eles pensam? A mulher vai ter filhos, a mulher vai sair, vai para licença maternidade, a mulher vai levar os filhos, ou seja, eu prefiro promover o homem do que promover a mulher, né? Então, isso nós temos um problema, porque a mulher hoje na categoria bancária continua ganhando 83% do salário de um homem. Porque se tem aí falar... Mesmo muitas vezes tendo mais qualificação, como o Moisés falou. Sim, aí no mesmo cargo, lógico que o salário não tem diferença, o mesmo cargo. O problema é a ascensão das mulheres. Então tem banco hoje que não tem diretoras mulheres, né? Agora teve uma mudança, né? Quando a Juvande assumiu a presidência do sindicato, ela era a única mulher na mesa de negociação, né? E do lado do patronato também, né? E isso foi modificando nesses últimos 7 anos que ela ficou na presidência do sindicato, porque os bancos foram se adaptando, colocando mulheres como diretoras e vice-presidentas dos bancos, e do nosso lado também, porque foram as mulheres que começaram a assumir postos de trabalho, as presidências das federações e a presidência do sindicato. Então, hoje, a presidência de São Paulo é uma mulher, a presidência do Rio de Janeiro do sindicato é uma mulher, a presidência de Belo Horizonte é uma mulher, a presidência da Federação de São Paulo é uma mulher, ou seja, muitas mulheres foram chegando aos postos de trabalho, porque isso é uma modificação, você vai entrando e vai modificando essa forma de você ver o seu ambiente. Ela foi né? a presidenta logo antes de você, né? Então, Sim. vocês já estão numa continuidade de presidentas mulheres. E a gente brinca que a gente devolve daqui a 80 anos. Foi tanto tempo sem Porque chegar, demoramos né? muito tempo para chegar, então é muito justo ter mulheres no Mas poder. e como é que fica, por exemplo, você acha que quando existe uma direção feminina, existe um aprofundamento nas discussões sobre as pautas que são ligadas às mulheres, mas não são exclusivas, como licença maternidade, assédio moral que nas mulheres. Você acha que existe um reforço dessas pautas? O olhar é diferente, mas não quer dizer que os homens também nem negociam isso, porque também depende, por exemplo, a nossa questão de, por exemplo, nós temos uma mesa que nós chamamos de igualdade de oportunidade, e nós temos a nossa convenção coletiva desde 2001, uma mesa que discute as questões de gênero, raça, orientação sexual, né? Então, quem era na mesa em 2001? Só tinha homens na mesa, né? Mas nós, mulheres, fizemos eles fazerem um curso para ter um olhar diferente em questão de gênero, de raça, para poderem fazer a negociação. E vocês com que os promoveram banqueiros. os cursos? Sim, a gente promovia os cursos dentro da confederação para eles e nós falamos o seguinte, esse tema tem que ser transversal. Claro. Então, quando você vai negociar com o banco, você tem que saber quantas mulheres tem aqui, quantos homens tem aqui, qual é o salário dessas mulheres, tem negros no banco, tem negras no banco, como é que eles estão? E eles foram modificando esse olhar. Então, se não tinha mulheres para negociar, nós forçamos os homens também a fazerem a negociação, porque você também não pode deixar isso como um segmento. Só quem é negro negocia as questões de negritude, só quem é mulher vai negociar as questões de mulher. Não, você é dirigente sindical, você um homem ou mulher, você tem que fazer todas as discussões. Você não precisa ter uma orientação sexual diferente para fazer as discussões sobre esse assunto. Então, você tem que se formar enquanto dirigente sindical, sendo homem ou mulher de todos os assuntos. E a mulher, inclusive, também não tem que saber só das questões de gênero. A mulher também tem que saber de economia, de política, ou seja, ela tem que ter uma formação igual. Né? É fundamental. A minha pergunta para você, Ivone, você falou do empoderamento feminino, né, dentro dessa sua instância de trabalho, e gostaria de saber um pouco mais como ela se dá, se há ações específicas para esse grupo de mulheres que estão à frente, né, de cargos tão importantes e assumindo as direções, presidências
né? Isso é eu acho que é um passo. A gente está tendo muito ainda a primeira mulher disto, primeira mulher daquilo, e eu queria saber um pouco mais como as ações para que mais mulheres venham a ocupar esses espaços. Olha, a primeira coisa é você não ter medo, né? Então, quando eu entrei no sindicato, quando eu entrei a Juvândia, e várias outras mulheres, já tinha essa discussão no sindicato de como nós poderíamos fazer a questão do empoderamento. Então, sempre foi essa discussão. A gente falava, a gente quer a presidência, a gente quer a secretaria-geral, a gente quer finanças. E como que é isso, né? É você falar sobre todos os temas, né? Você se formar. Então, a gente tinha essa preocupação de falar sobre todos os temas, sobre a economia, sobre a política, sobre todos os momentos do sindicato. Porque muitas vezes a mulher, ela fica com receio de fala assim, não vou lá, não vou falar no microfone. É difícil também, não, o homem já falou que eu queria. Só que a gente falava, mulheres, olha lá, foi 10 homens falaram a mesma coisa. Por que você não pode ir lá e falar? Ele não tem medo mulher? de ir lá e pegar o microfone e repetir, né? Então esse é o primeiro passo, porque como não é espaço muito feminino, você tem que ir quebrando essas barreiras. Lógico que isso é em conjunto, né? Então hoje é muito mais comum no sindicato, isso está muito mais, assim, comum, né? As mulheres estarem nos postos, né? E é muito, sei lá, virou um dia a dia, vamos dizer assim, né? Não tem mais esse problema, né, de que a mulher está no comando ou não. Nós fomos derrubando essas barreiras, mas não fui eu, não foi a Juvândia, foram mulheres que já estavam no sindicato há muito tempo, né? Então, desde a primeira mulher que foi lá, prestou concurso público, conseguiu entrar no banco, a primeira mulher que foi para a diretoria do sindicato, ou seja, essa é uma luta constante na nossa categoria. Muitas vezes sem instrumento para fazer, mas que marcou aquela posição ali. Porque muitas vezes você vai para o movimento, a sociedade ela te critica muito por ser feminista, né? Então é uma coisa que a gente sempre discutiu. Não tem que ter vergonha de ser feminista. Qual é o problema de ser feminista, de ser mulher, ser feminista e exigir o respeito, exigir o espaço? É isso que você tem que fazer no dia a dia. Então é isso que nós vamos fazer no dia a dia e vamos ensinando, né, as pessoas. Oi, Ivone. Oi, Tutu. Prazer recebê-la aqui na PUC, no Tucarena, né, esse teatro que é icônico na cidade de São Paulo. E você já esteve comigo no Melhor e Mais Justo, na TVT, debatendo o sistema bancário. E hoje eu quero falar a partir aqui da universidade, representando a PUC, e fazer uma pergunta algo diferente do que foi até aqui, que é o seguinte: qual o papel dos bancos nessa crise que a gente está vivendo, no Brasil e no mundo? Bom, essa é uma ótima pergunta, porque realmente o que você percebe no mundo, vamos voltar um pouco atrás, a crise do sistema financeiro em 2008, né? O que foi? Primeiro que o sistema financeiro e os donos do capital, que são poucos no mundo, né? Então, pelas pesquisas aí, 1%, né? Tem toda a riqueza, 98% da riqueza aí do mundo, e o restante de nós ficamos com o resto aí, né? Então, é isso que acontece hoje no mundo. Então, em 2008, acho que, vamos contar um pouco mais recente, né? 2008 foi muito isso, né? O sistema financeiro internacional, que defende um Estado mínimo, que é isso que eles defendem o seguinte: o Estado é o mínimo possível, o indivíduo que se vire, vamos dizer assim, né? Só que no momento de crise em 2008, eles obrigaram o Estado a bancarem as suas fortunas, né? Então, o que aconteceu em 2008 foi, eles pegaram, vamos citar um exemplo da Europa, muita gente ficou sem as suas casas, mesmo nos Estados Unidos. Nessa grande crise. O Estado foi lá, deu dinheiro para o sistema financeiro, que ficou e se apropriou desse dinheiro e não devolveu para a sociedade, né? Não tinha obrigação nenhuma com isso. Quem era dono das casas, perderam as suas casas, né? E o Estado poderia ter feito ao contrário, né? Que era uma das opções. Ele poderia ter dado dinheiro para a pessoa que devia para o banco, pagar a sua casa, porque iria entrar o dinheiro do mesmo jeito, só que eles optaram diferente. Por quê? Aí os capitalistas, né, do sistema financeiro, eles sempre operam por trás. O Estado é mínimo para a população. E para mim, enquanto empresário e dono do capital, é o máximo, né? Então, o Estado, ele é para mim, é meu uso. Então, eles se apropriaram do Estado, vamos dizer assim, do mundo todo, com essas ideias liberais. Então, enquanto a população... o Brasil tem muito isso, né? Então, agora você retira tudo que tem do Estado, você faz o Estado mínimo, então você não investe na educação, você não investe
Então, vamos dizer assim, na saúde, você vende o nosso pré-sal porque é o Estado mínimo, mas eu continuo recebendo dinheiro do Estado. Então, os bancos, a minha dívida dos bancos com o Estado continua sendo perdoada, né? Então, o Estado é meu e não é de todo mundo. Então, eles invertem essa questão do que é o Estado, né? O Estado mínimo para os outros, e para mim é o Estado máximo que continua aí pegando o meu capital, né? Vamos continuar então falando sobre o papel dos bancos nessa crise econômica no próximo bloco. A gente vai chamar agora um intervalo e o programa Entrevistas volta já. Não quero renascer, é horrível. Suportar a humanidade que tem aparência nobre, que encobre as péssimas qualidades. Eu notei que o ente humano é perverso, é tirano, egoístas, interesseiros, mas tratam com cortesia. Mas tudo é hipocrisia. São rudes e trapaceiros. Carolina de Jesus.